sem mais enrolação. Pode ficar à vontade, pastor. Bom dia para Aleluia, todos. a casa é toda sua. Tem gente que ainda está acordando. Ajuda a pessoa aí ao teu lado a acordar. Diga para ela, bom dia. Diga, chegou a hora da palavra. Amém? O culto começou desde a primeira música. Você concorda comigo? Já estávamos adorando. Mas agora chegou o momento da palavra. Eu aprecio grandemente o Salmo 29, o salmista, ele diz assim: vinde, vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E aí depois diz que nós vamos experimentar a palavra que vem da boca do Senhor, a voz do Senhor. Tem um momento do culto que é para a gente ministrar a Ele, e tem um momento do culto que Deus nos ministra. E eu gosto muito do que o pastor Janduí dizia, né? O Salmo, aliás, Provérbios 3, Provérbios 4, filho meu, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Olha para alguém perto de você e diga assim, é hora de inclinar os ouvidos à palavra de Deus. Amém? Quem estava aqui ontem? Tá. Quem não estava, para eu poder saber? Amém. Então, essa temporada que está tendo aqui, sobre o ensinamento da unção, e nós vamos continuar. Vou dar uma colher de chá para você, repetir uma coisinha ou outra que falamos ontem. Também usamos algumas figuras para ajudar a nossa compreensão. Essa matéria, esse tema é uma das matérias do Rema, e se você não fez o Rema, eu queria te indicar a você dedicar um tempo para estudar e aprender a palavra de Deus, irmãos. Deus quer que tenhamos conhecimento. Ignorância é o maior inimigo do homem. É pior do que o diabo. Para falar a verdade, o diabo usa a ignorância para manter pessoas cativas. Porque a verdade bem suprema em cima disso é: e conhecereis a verdade vos libertará. Diga comigo, chegou o tempo de conhecermos mais ainda da verdade da palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos ler 2 textos, depois vamos ver uma sequência de imagens para o tema que vamos entrar hoje. Você também pode dedicar um tempo a estudar sobre o Espírito Santo, existem livros sobre a unção, você pode pedir depois informação ao pessoal do Verbo Shop, para que você mergulhe mais ainda no entendimento desse tema. Ontem eu falava, baseado em 1 Coríntios 12, lá no verso 1, quando Paulo diz, irmãos, acerca dos assuntos, das coisas, dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele tomou um tempo ensinando, mas nós podemos também ensinar, além daquilo que Paulo deixou, livros, materiais. Eu me recordava ontem que eu tenho uma Bíblia na minha casa em Campina Grande, onde eu separei essa Bíblia, pastor Paulo, somente para marcar de Gênesis a Apocalipse todos os textos que falam sobre Espírito Santo, sobre unção, sobre as manifestações do Espírito, os dons espirituais, porque eu queria ficar consciente dessas coisas. Eu reservei uma Bíblia só para esse tema. Então, irmãos, não é, como o pastor Bud dizia, como fruta madura que cai na cabeça da gente. Eu tenho que me esforçar. Diga comigo, eu preciso estudar a palavra. Diga, eu preciso buscar o conhecimento. Provérbios diz até assim, compra o conhecimento. Mas se eu vou pagar para comprar o conhecimento, irmãos, mais caro é o preço que se paga por ser ignorante. Toma essa aí, leva para a tua casa, para a tua vida de meditação. Eu invisto em livros, Tem matérias que eu tenho mais de 150 livros. E se eu achar um que eu não tenho, eu vou pensar, o que é que esse homem escreveu que ainda não está nesses? Talvez seja uma única página, mas vai ser precioso para mim como um diamante. Então tenha a palavra de Deus como algo precioso. Amém? Dá um glória a Deus aí. Dá um brado de vitória. Tinha uma pessoa ali cochilando, já estava assim, a gente vai acordar você não dorme aqui não, viu? Meu Deus do céu. Abre comigo em 1 João capítulo 2, a partir do verso 20,
e vamos saltar alguns versículos para conectarmos essa verdade. O tema que estamos a falar, que está sendo ministrado nessa temporada, e eu apreciei muito, é sobre a unção. Diga comigo, a unção. E eu estou muito feliz porque eu vou começar a ensinar segunda-feira em Campina Grande esse tema, né? Então está borbulhando. Fazia anos que eu tinha ensinado, mas eu não paro de estudar não. Mas aí eu estou feliz que eu vou poder compartilhar. 1 João capítulo 2, verso 20. Vamos lá? Vamos ler todos juntos nessa versão aqui? Vamos lá? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Põe agora 1:27. Aí, vamos ler juntos? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós recebemos a unção dentro de nós. Mas eu gosto do primeiro versículo, diz que a unção vem do Santo. Nós recebemos inicialmente quando nascemos de novo e temos recebido em todo o nosso processo de crescimento, de congregar, de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus aqui? Então nós recebemos no momento inicial do nosso novo nascimento e precisamos da unção em todo o transcorrer da nossa vida cristã. Eu vou traçar aqui um paralelo e você é inteligente e vai pegar. Imagine, tem gente que vai dar um glória a Deus aí. Imagine que você ganhou um carro 0 km. Meu Deus do céu, tem gente que não pegou aí, né? Então, você sai da concessionária, está com um sorriso lá de Gênesis a Apocalipse, né? Meu Deus, o carro novo. O que é que você vai fazer ao sair de uma concessionária com um carro novo? Você vai num posto de gasolina, sim ou não? Porque se não tiver combustível, você não vai poder andar, né? Nos tempos modernos, você vai num lugar que tem um posto agora, né, de energia, que é recarregável, elétrico. Mas de todo jeito você precisa colocar um combustível ali dentro, sim ou não? Agora, uma semana, um ano, 2 anos, 10 anos, você vai viver com aquela primeira carga? Não. De vez em quando você tem que parar no posto, reabastecer. Irmãos, entender a unção é compreender que eu preciso de um reabastecimento. Tá tudo bem aí com você? Coloca novamente o verso 20, e eu vou usar um exemplo que eu vivi nos meus dias de infância. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Fala comigo, que vem. Então você para no posto, alguém pega a bomba e vai enchendo o combustível, ele transmite para você aquela provisão. Qual é o testemunho da infância que eu vou contar e fazer um paralelo também? Eu me lembro meus dias de infância, não sei aqui, mas no Nordeste, né? Os pais trabalhavam, os filhos estudavam, chegava sexta-feira, o sábado, a gente ia visitar os avós. Quem vivenciou isso aqui? E aí, como era aquele fim de semana, era o melhor banho da semana, porque ia na casa da avó. Era a melhor roupa, sim ou não, gente? Sim. E aí eu lembro quando chegava na casa da minha avó, ela morreu com 92 anos, crente, se converteu em 1917, irmãos. Ela foi perseguida, jogavam pedra porque os crentes estavam na rua, perseguição ferrenha na cidade dela no interior da Paraíba. E eu me lembro da minha avó, eu garotinho, e ia para a casa da minha avó com meu pai. E eu me recordo de quando a gente chegava, a gente dizia, benção, vó. Aí ela segurava a mão. E normalmente essas senhorinhas pegam a mão da gente, você dá uma mão e ela pega com as 2 mãos, sim ou não?
E as vovós também se aprontavam para receber os netinhos e as famílias. E eu me lembro que a gente criança, eu criança, ficava incomodado porque ela segurava, eu queria puxar a mão e ela segurava com as duas. É ou não é assim? E aí, naquele momento de cumprimento, pedia bênção, falava com vovó, olhava nos olhos, ela olhava nos meus olhos e falava palavras de carinho. De uma tradição na minha família, dizer: eu te quero muito bem. Não é lindo isso? Deus, quando enviou os anjos para cantar, ministrar aos pastores, os anjos disseram assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Quando Jesus nasceu, era a chegada de Jesus aqui na terra. Ele recebeu um corpo, veio habitar entre nós. Mas pensa comigo, quando minha avó soltava a mão, ela não estava mais com as mãos segurando as minhas, mas eu cheirava a minha mão, estava o perfume dela. Irmão Rega ensina algo chamado lei do contato e transmissão. Quando nós adoramos a Deus, a unção do Cristo vem para nós. Diga comigo, a cada dia eu recebo uma unção fresca para cumprir tudo que Deus tem para mim. Irmãos, eu declaro que você vai ficar consciente dessa unção. Por isso que ele diz: e vós possuís unção, que vem do santo. Quem é o santo? É o Cristo, é o ungido, é aquele que está no trono, é aquele a quem adoramos. A palavra é ungida. Alguém pode impor as mãos sobre você, transmitir unção, mas você tem que desejar, você tem que apreciar, valorizar, e você tem que proteger a unção de Deus na sua vida. Porque, irmãos, diz que ela tem conhecimento. A unção é o próprio Espírito revelando a verdade dentro de nós. E isso vai me assistir. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a unção. Vamos começar a partir do primeiro slide que nós mostramos ontem. Vamos fazer uma sequência aqui. Isaías, no capítulo 61, Jesus disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então, a unção é o elemento, a figura no Velho Testamento para associar a capacitação do Espírito Santo, a consagração do Espírito Santo para tarefas, para o próprio Deus. Deus diz que somos propriedade exclusivas dele. Tem coisas nas minhas gavetas em casa que eu deixo todo mundo abrir, pegar, as crianças, mas tem coisas que são exclusivas que eu tenho ciúme, eu não quero que ninguém abra aquela gaveta. Você tem isso também? Deixa eu te dizer, irmãos, Deus tem ciúme de você. Você é consagrado, eu te ungi, você é minha propriedade exclusiva. Posso ouvir um amém? E aí, quando a Bíblia fala em Isaías 61, nós devemos entender que, porque existe a unção, há uma liberdade para o Espírito vir e se mover. Então o Espírito se move, age, se manifesta. Eu por alguns anos ensinei a matéria manifestações do Espírito, e a palavra manifestação é phaneroses na língua grega, que tem um sentido de... É como se aqui é um púlpito, poderia chamar também de palco, e o Espírito é aquele que vem e se apresenta no palco. Deixa eu te dizer, você vai ser o palco e o Espírito Santo vai fluir de você e vai se manifestar através de você. O palco não chama atenção para ele. O palco é um lugar para que o ator principal se manifeste. A palavra phaneroses, quando fala manifestação do Espírito, é concedida a cada um,
E eu aprecio isso grandemente, porque não diz que é concedido aos pregadores, aos ministros, aos dons ministeriais. Diz que a manifestação vai ser concedida a cada crente na igreja, com um fim proveitoso. Só para a gente exercitar. Diga assim para alguém perto de você, diga assim: Deus te vê como um candidato, como um lugar onde o Espírito dele vai se manifestar. Uau, dá um glória a Deus aí. Meu Deus do céu. Põe a segunda. Falávamos ontem que desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo é enviado dos céus nesse dia especial que Jesus anunciou em Lucas 24, 47 a 49. Sereis revestidos de poder. E eu lembro que eu falei sobre a capa de Elias. Era um manto, uma capa, uma túnica que ele vestia. E Jesus usou essa mesma palavra, revestimento, com relação a uma vestimenta, porque ele mesmo havia experimentado. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito de Deus esteve sobre Jesus nos dias terrenos, porque ele foi ungido. Aí a gente, mas foi Jesus. Mas que tal você pensar que Deus também te ungiu dentro? E Deus está nos ungindo também sobre. E quanto mais a gente tem contato com Deus, mais essa unção que vem dele, do Santo, nos consagra e ficamos mais tomados da consciência do Espírito para sermos canais do Espírito Santo. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus pensa em você como um canal do Espírito Santo. Agora vamos pensar o Espírito Santo como água e a gente como uma torneira. Você é uma torneira meio aberta, totalmente aberta ou fechada? Irmãos, eu quero ser uma torneira totalmente aberta. Eu quero ser canal do Espírito Santo. Mas eu tenho que entender essas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que aprender sobre a unção. Eu tenho que aprender que desde o dia de Pentecostes, quase 2000 anos atrás, aí estamos vivenciando isso, o Espírito Santo tem se movido na face da terra. Alguns chamam que é a dispensação da graça, mas também é a dispensação do Espírito de Deus. A história da humanidade é dividida em 7.000 anos. 2.000 anos do Pai, 2.000 anos de sacrifício de sangue, o Cordeiro, Jesus, e 2.000 anos que o Espírito Santo foi derramado na face da terra. E o 7º dia de 1.000 anos haverá de ser o milênio perfeito e todas as coisas restauradas. E sabe de uma coisa, irmãos? Está bem pertinho. Olha para alguém perto de você e diga assim: está bem pertinho. E eu gosto do que Smith Wigglesworth falou, que o último avivamento antes do arrebatamento vai ser algo tão glorioso que vai acontecer em toda a terra. Porque Deus está colocando ensinamentos e fundamentos como esse? Irmãos, está muito breve a volta de Jesus, porque Ele vai levantar os crentes no poder do Espírito, dentro das igrejas também, mas em todos os lugares, para uma grande colheita que haverá antes da vinda de Jesus. Diga comigo: eu me moverei com o Espírito de Deus para a grande colheita. Irmãos, vai ser assim. Vai ser assim. Eu falava com o nosso casal precioso aqui, o Paulo e a Salete, que agora no mês de julho eu tive 15 dias no Japão. E nós temos, sabe que tem rema no Japão, gente? Tem uma turma em português e eu fui para a formatura da primeira turma em japonês. Irmãos, 7 japoneses
cartas levantada para o grande avivamento que vai ter no Japão. Você vai ouvir falar de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus no Japão. E o que é que Jesus disse? A pregação vai acontecer, mas os sinais vão seguir. E quem manifesta os sinais? O Espírito de Deus. Então Deus está nos preparando para nos mover com o seu Espírito nesses últimos dias. Olha para as suas mãos, diga assim: essas mãos vão produzir milagres, curas. Diga: eu vou abençoar pessoas. Diga: eu vou levar pessoas ao batismo no Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí. Uau! Avança mais um. Um dos livros e dos maiores escritores sobre o Espírito Santo, eu considero Kenneth Hagin, e é uma grande parte dos livros que temos aqui. Ele fala sobre a unção dentro e a unção sobre. Como precisamos compreender essas verdades? Porque existe um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós para o nosso benefício, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa percepção do mundo espiritual. E existe uma unção sobre nós que é para o serviço, semelhante a Isaías 61, como citamos aqui em Lucas 4. E precisamos ter consciência das duas atividades. Paulo, em suas cartas aos Coríntios, ele fala sobre o ministério do Espírito Santo. Como eu disse agora há pouco, você vai ser um palco bem preparado, um púlpito. Mas ele vai entrar em cena e vai exercer o ministério dele através da sua rendição. Eu me acordei de madrugada, me lembrava de um livreto que eu li há muitos anos, mas a memória está viva. Dave Yangshu, um grande avivalista na igreja da Coreia do Sul. E um livretinho pequeno, eu tenho ele em casa. É um memorial, aquele livreto que eu li muitas vezes. O nome do livreto era Em Sociedade com o Espírito, em parceria com o Espírito Santo. E ele contando o crescimento da igreja, né? Milhares, 500 mil pessoas, uma fase, depois cresceu mais ainda, né? A Coreia do Sul chegou a 40%, 50% de crentes. Irmãos, eu declaro que a gente está caminhando no Brasil para isso, né? O pastor falava ontem de bailes que tinham por aqui em São Paulo e agora tem adegas. Irmãos, as adegas vão fechar, porque igrejas vão abrir. Os donos da adega vão ser donos de igrejas onde o povo vai ficar embriagado no Espírito Santo. Me dá um amém. E Dave Yangshu, naquele livro, dizia que ele ficou tão consciente do Espírito de Deus quando ele estava na igreja, cultos de oração, com 30, 40, 50 mil pessoas, 4 horas da manhã. Ele disse: quando ia levantar, ia ministrar, ele dizia: não sou eu que estou indo sozinho, você está indo comigo, Espírito Santo. Me conduza em tudo. Coloque as palavras na minha boca. Isso faz jus com o que citamos ontem. Não é por força, não é por violência, não é por sabedoria humana. Deus diz: é pelo meu Espírito. Irmãos, Deus está dizendo nessa manhã: meus filhos, eu vou me mover em cada um de vocês. Você vai conhecer minha presença, minha voz. Você vai conhecer o ministério do Espírito Santo. Você vai perceber a unção. E você vai se mover nela e ela vai te ensinar todas as coisas. Passa tempos na minha presença. Aprende a minha palavra. Porque eu te darei revelação das coisas que estão ocultas. E como ele disse no Salmo 32, ensinar-te-ei o meu caminho. Te darei conselhos, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmãos, vai ter tanta intimidade entre você e o Espírito Santo. Já viu o casal? O casal tem um negócio que é muito curioso, o homem e a mulher. Tem tanta intimidade que quando um olha para o outro já sabe o que está dizendo.
não precisa palavras. O meu filho olha para mim, aí ele já sabe o que é. Ele diz: ô papai. Aí eu digo: você sabe o que eu estou falando. Uma comunicação, a intimidade é tão grande que é nos olhos. Eu declaro que o seu espírito vai ter tanta intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que talvez você estava indo numa direção e você vai perceber: não é por aqui não, é por aqui. Aí você muda a rota. Olhe para alguém perto de você e diga assim: entender a unção está envolvido com ter sensibilidade com as direções de Deus e ser ensinado por Ele. Oh, aleluia. Diga comigo, eu vou crescer na consciência da unção dentro e da unção sobre. Amém? Você está comigo? Fica meu incentivo aqui para você ler o livro. Eu não tenho dinheiro para comprar, pede emprestado. Agora cuida dos livros dos outros, né? Porque uma vez pegaram um livro meu emprestado, além de pegar, a pessoa não devolveu, veio me devolver 2 anos depois um livro todo sujo, rasgado. Eu digo: vá comprar outro e me dê um novo, que eu não lhe dei assim. Tenho o maior prazer para emprestar, mas eu escrevi em alguns livros meus: emprestar é um prazer, devolver é um favor, viu? Favor, me dê de volta. E livros, quando são preciosos, irmãos, que eu sei que não tem mais, eu compro 2. Um é para emprestar e o outro é para ficar comigo. Eu tenho ciúme dos meus livros. Posso ouvir um amém? Olha para alguém perto de você e diga assim: precisamos estudar sobre o Espírito Santo, sobre a unção. More one, mais um. Também falamos ontem sobre a visão que Zacarias teve de 2 oliveiras do céu, que destilam azeite e são derramadas no candelabro. E um fogo novo, um brilho novo, uma luminosidade, um conhecimento é manifesto. O mover e o poder do Espírito Santo era uma palavra para Zorobabel. Haveria de assisti-lo a ponto de falarmos ontem em Zacarias 4 dos 7 olhos do Senhor sobre Zorobabel para completar e terminar a obra da reconstrução do templo. O que fala isso? Que a unção vem do alto e Deus nos unge para que seu Espírito se mova e nada fique incompleto. Irmãos, Deus não gosta de obras incompletas. Eu comecei a servir a Deus, eu comecei a fazer uma coisa. Não, irmãos. Eu gosto da palavra de Paulo para Timóteo, que diz: aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é poderoso para completar. Eu declaro que a obra que Deus começou na sua vida vai ser completada. Agora, ou eu ajudo Deus ou eu atrapalho Deus. Olha para alguém perto de você carinhosamente, diga assim: ajuda Deus. Diga assim: deixa Ele completar a obra que Ele começou na sua vida. Mas como é que Deus ajuda, irmãos? Nos ungindo, nos enviando o Espírito Santo. Jesus falou do Espírito Santo como o paracleto, o ajudador. Jesus não vai descer do céu em carne e osso, né? Porque Ele tem um corpo glorificado. Mas Ele envia o Espírito Santo, que Ele disse: o outro. A gente vai numa sapataria, olha um sapato, ele disse: não gostei desse não, eu quero o outro. No nosso português popular aqui, outro é diferente. Mas quando Jesus disse o outro Consolador, falando do Espírito Santo, é que o Espírito Santo é igual a Ele. Só precisamos reconhecê-lo. Eu queria ter sido um dos discípulos que andou com Jesus, que viajou, que fez o barco. A gente está abaixo da média. Não. Jesus está dizendo do céu: Ele é igual a mim. Você só precisa reconhecê-lo. Ele é como eu.
Ele é ajudador, consolador, paracleto, como eu sou. Reconheça Ele. E você vai ter a ajuda dele. Em Efésios 4 diz que podemos entristecer o Espírito Santo com atitudes, com pecados, com indiferença. Se podemos entristecer, eu posso também alegrá-lo. Não é? Na divindade, você não vai ver, não entristeçais o Pai nem a Jesus, mas nem não entristeçais ao Espírito Santo, como se ele fosse o mais sensível da divindade. Você já foi ignorado por alguém? Todo mundo já foi. Não dá um constrangimento? Irmãos, quando a gente ignora ele, e ele é um morador dentro de nós, ele vai ficar na dele. Mas se eu começo a reconhecer e desenvolver comunhão com ele, ele vai começar a se manifestar a você. Você até acredita que ele mora em você, mas que tal você começar a ter comunhão com aquele que mora dentro de você? Às vezes a gente vê muito aqui em cidades grandes como São Paulo, pessoas têm uma casa, mas tem lá atrás um quintal, um outro apartamento que você aluga e mora outra pessoa. E você dá a chave, ela entra e sai, né? Só troca no corredor, às vezes nem dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, mas mora no mesmo lugar. Às vezes o Espírito Santo se sente desprezado e tratado como indiferença. A gente pensa que ele é um estudo. Não, ele é uma pessoa. E ele quer se manifestar a você. E ele está dizendo, eu sou igual a Jesus. Me reconheça. Que o que você gostaria que Jesus fizesse, estando aqui com você ao seu lado, eu posso fazer. Só levanta as tuas mãos, reconhece Ele agora. Obrigado, Pai, por essa atmosfera de graça, de verdade, de compreensão das coisas eternas, em nome de Jesus. Amém. Mais um. Fomos ungidos dentro, mais um. A semelhança de Davi, somos ungidos sobre, e Deus ainda unge sobre para tarefas, para chamadas, para aspectos que Deus tem no trabalho da igreja. Somos ungidos sobre. E agora o último. Nós vamos ler e pensar dentro do Salmo 133. Você pode ir lá comigo? Quantos amam a palavra de Deus? Vamos pensar nesse salmo como um salmo profético. O que diz o Salmo 133? Vamos buscar e esmiuçar. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O 3 ainda acrescenta e compara. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Estamos aqui com a figura da consagração de Arão como sumo sacerdote por Moisés. Foi feita toda uma vestimenta para ele, os sacerdotes, o ambiente do tabernáculo. E quando Moisés consagrou ele, a Bíblia diz que tinha um óleo sagrado que foi derramado nessa túnica que é colocada na cabeça, encharcou a túnica, encharcou a barba, encharcou a roupa e desceu. Eu fico pensando, olha que interessante.
eu fico pensando, quando Arão estava fora do tabernáculo e vinha chegando na porta, os sacerdotes estavam dentro, nem tinham visto ele, mas o cheiro da unção, porque era um óleo perfumado, chegava antes dele mesmo chegar. Estavam eles lá trabalhando. Arão está chegando, gente. O ungido de Deus está chegando. Quando Arão foi ungido, e a gente vê que o Novo Testamento, eles sempre interpretam o que era a luz do novo para revelar algo agora em Cristo. Paulo diz que agora nós exalamos o bom perfume de Cristo. Agora, eu viajo, irmãos, eu viajo tanto que minha mala eu nunca desfaço. Eu só tiro a roupa suja e coloco outras. Tem tudo de higiene, eu não tiro, está permanente lá. Também tem meus perfumes que estão lá. Um perfume não é sentido o cheiro até que eu tire a tampa e dê uma borrifada. O óleo serve que as mulheres usam. Se ele estiver lacrado, ninguém vai sentir o cheiro. Ele tem que ser ativado, tem que ser aberto. Você foi ungido por dentro. Deus está dizendo, eu quero que a minha igreja manifeste o meu bom perfume. As pessoas não têm que ver você. As pessoas não têm que ver Manuel Dias, Maneco. Eu tenho que ser como aquele que destampa e a unção flui para te abençoar com o perfume do conhecimento de Cristo. Eu declaro que assim vai ser a sua vida. Deus está preparando crentes para que em qualquer lugar possam manifestar o seu conhecimento. Deus não está se escondendo, Ele quer se manifestar através de você. Assim como a Bíblia diz, João 1, lá no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Só que Deus não tem agora apenas um único filho, tem milhares. E Deus está dizendo, eu quero que você manifeste minha glória. Eu quero que você manifeste o meu perfume, a minha unção, onde você passar. Eu quero que você seja um canal do meu Espírito. Eu quero que você cumpra as coisas que eu tenho como filho e como chamado no ministério. Porque eu tenho uma tarefa que não é a sua. Mas eu tenho responsabilidade sobre a chamada de Deus na minha vida. E você tem sobre a sua? Em Eclesiastes, no capítulo 8, diz que devemos passar tempos na presença do Rei, a ponto de dizer assim, não te apresses em sair da presença dele, porque a palavra do Rei tem autoridade suprema e ele nos faz discernir o tempo e o modo. A unção vai nos dar percepção dos tempos das coisas de Deus. Às vezes a gente pensa que, eu estou esperando Deus. Mas Deus do lado de cá está dizendo, eu que estou esperando você se orientar. E deixar que minha unção te toque, para ela te ensinar as estações. Porque eu quero ajustar a tua agenda. Eu quero que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E Paulo traduz isso dizendo, desperta, ó tu que dormes. E a unção, lá está Cristo. Cristo é o ungido, é a unção. A unção te esclarecerá. Irmãos, estar perdido não é só uma condição de quem está no pecado. Tem filhos dentro da igreja que estão perdidos, porque estão desconectados da unção. Mas Deus dá uma unção nova para nos orientar. Só levanta as tuas mãos, eu vejo uma atmosfera aqui. Vamos pensar aí,
com as mãos levantadas. Mas vamos pensar aí, tempos modernos, exemplos modernos. Quantas vezes a gente está no carro, aí vai num caminho errado, o GPS está lá, aí está num lugar que não tem saída, aí tem uma palavrinha dizendo recalculando. Que bênção o GPS é para nós. Mas espiritualmente, sabe o que é o GPS? A unção e o Espírito Santo dentro de você. O problema é que no carro a gente pode até errar e chegar num beco sem saída e a gente obedece o GPS. Mas muitos na vida erraram e pararam no tempo e no espaço e não se renderam ao Espírito e à unção que vai te conduzir, te ensinar a rota de você se alinhar com o plano e a vontade de Deus novamente. Começa a orar no Espírito Santo. Eu percebo algo sendo derramado na sua vida. Eu ouço o Senhor dizendo: meu filho, minha filha, eu quero guiar os teus passos com tanta exatidão que você nunca mais vai perder tempo, mas você vai remir o tempo da sua vida. Eu vou te ajudar em todas as coisas. E a minha unção vai te conduzir em triunfo, em vitória. Eu sou o mesmo. Eu não mudei. Eu te ungi e eu estou te ungindo. Eu ungi o meu filho Jesus ao sair das águas. Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos e ele se assentou à minha direita, eu ungi novamente com óleo de alegria, com uma unção fresca. E a unção que está nele, assim como veio sobre a cabeça de Arão, ele é o cabeça da igreja. Ela escorre para cada membro do corpo de Cristo. Ela escorre para você. A minha unção te santifica, te consagra. Tu és meu. Tu és consagrado na minha casa. Tu és minha propriedade exclusiva. Eu tenho ciúmes de ti. Eu estou te santificando para as coisas sagradas. E você conhecerá a minha vontade, porque o meu Espírito, que revela todas as coisas, tem uma atividade de revelação no teu íntimo. Oh, Roshkatarash. Camaraste que teremequica crostequias. Eu percebo a unção caindo mais pesada. O mundo espiritual vai se abrir para você. O que foi escrito em Joel 2 está vindo sobre muitas pessoas aqui, que diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Ah, você vai falar impelido pelo meu espírito. Os jovens terão visões. Eu abrirei revelações da eternidade para ti. Os velhos sonharão. Eu falarei com eles enquanto dormem. E aqueles que têm um espírito humilde e me servem, e não são orgulhosos, eu derramarei o meu espírito.
Rostete que mexetas. Ercomonoste que te faz. Começa a falar em línguas. Não se incomoda com quem está ao teu lado, como ela está reagindo. Há algo acontecendo dentro. Há uma unção coletiva. Sabe, Deus está consagrando essa igreja. Ele está dizendo: eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Por isso eu estou despertando essas verdades neste tempo. Como maçãs de ouro em salvos de prata. Eu estou te alimentando. Como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não percebe que eu estou te alimentando? Porque eu quero te fazer forte por dentro, para que o diabo nunca te vença, mas para que você manifeste as minhas obras. Como eu disse a Abraão, anda na minha presença. Por que anda na minha presença? Porque eu quero que você me conheça. Conheça minhas profundezas, os meus caminhos. E chegue ao tempo em que você vai ser tomado do meu querer. E vai operar em mim o teu querer e o meu efetuar. Porque assim como eu achei Davi, homem segundo o meu coração, que executou a minha vontade, cada um de vocês haverá de andar na minha vontade de uma forma mais profunda. E nada vos tirará do meu caminho. A unção está caindo sobre pessoas. Às vezes a unção é selvagem. Às vezes ela é suave, como uma neblina, mas ela está caindo. Ela está tocando todo mundo. Ela está te tocando. O Espírito de Deus. Davi disse no Salmo 92:10: unges-me com óleo fresco. É como uma neblina, traz um frescor, traz uma leveza. Leva o que é velho e traz o que é novo. Eu posso ouvir o Espírito dizendo: eu faço novas todas as coisas. O Senhor está te tocando, garoto. O Espírito de Deus. Como Deus te ama. Eu vejo algo sobre as crianças. O Espírito de Deus está te tocando. Os jovens, os adolescentes, os casais, os velhos. Perfeito. Pode ir. Violão, teclado, voz. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Adore teu esse nome é o maior, teu nome é sobre
sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Sim, te adoramos, Senhor. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro na canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Oh, aleluia, tu és santo. Um pouquinho, segura aí, continua tocando. A Bíblia diz em Marcos, Jesus ressurreto, olha, em meu nome vocês farão demônios, falarão no... A Bíblia diz: do céu ele abra. A curas acontecem. Espíritos sendo aguçados, sendo sem despertamento, problemas emocionais, vejo a ação do Espírito Santo, problemas de falta de perdão. O Espírito Santo em você está derramando o amor de Deus e coisas que você não conseguia, você vai perdoar hoje. Jesus confirmava a palavra. Tem uma nota de alguém com uma enfermidade. A produção do cura já está até com mal do céu. Vejo o poder de Deus para reverter essa pessoa. Levanta. Mais alguém? Mais alguém? Falando, Senhor, nós liberamos a cura divina. Tendo o Espírito curador, esperando nesse instante, seja curado, ordeno a vesícula biliar, se ajustando e funcionando como foi para funcionar. Sim, Senhor, o Senhor tem até mesmo vesículas novas no céu. Para aqueles que creem, eu libero o teu poder agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada. Abragastequias.
Todo mundo falando em outras línguas. Há mais alguém que tem problema de vesícula? Você? Para o poder curador sobre você. Esse quadro sendo revertido. Satanás, por um caminho você vem, mas por 7 você foge. Solta agora essa parte do corpo da irmã. Eu declaro ela sarada e curada. Pedras desaparecendo, funcionamento ficando perfeito agora. Em nome de Jesus, toca ela. Pelas pisaduras ela já foi curada. Nós apenas tomamos posse. Há muitos outros milagres acontecendo. Eu tenho uma outra nota aqui. Homem, você nunca conseguiu ter rancor contra o. Eu fui acordar essa madrugada. Você não tem avançado. Estado bem, falta de. O Senhor está dizendo para você. Às vezes você até usa uma máscara para você mesmo. Não, eu não tenho nada contra. Mas tem uma. O Senhor está dizendo: quero te ajudar. Seja mais. Você precisa ser macho para responder por de a sua vida. Está te levando por um caminho de autodestruição. E Deus está dizendo: eu quero te ajudar. Me reconhece em todos os teus caminhos e eu vou endireitar as tuas veredas. Não importa os erros, as falhas do teu pai. Eu sou teu pai eterno. Eu estou derramando o meu amor pelo Espírito Santo dentro de você, para você vencer isso hoje. Mas ainda é uma decisão sua. Pode ser que seja mais de um homem. Quem é você? Levanta a mão. Você? 2. Tem mais algum? Bem. Mas eu vou me expor? Não, você vai ser livre. Vocês me dão alguns minutinhos, eu sei que eu rompi o tempo. Vocês me dão aí 2, 3 minutinhos. Paulo e Salete, eu estava em Aracaju, ensinando uma temporada lá. Me convidaram para pregar numa outra igreja. Eu estava pregando, estava no púlpito, estava ministrando. E de repente, eu virei para cá. Como a gente está aqui, um feixe, como um jato de luz no rosto de uma mulher, como aquela senhora que está ali. E eu vi aquilo no reino espiritual. E eu parei e eu disse: Senhor, é para o final da ministração ou agora? E calmamente, do jeito que eu estou calmo aqui, eu ouvi o Senhor dizendo: agora, vá até ela e ore para ela ser curada. Do jeito que você está me olhando, estava todo mundo sentado, mas do jeito que você estava me olhando, eu disse: gente,
com licença, eu preciso fazer uma coisa. Esperem um pouquinho, eu preciso ir até ali. Aí fui até a senhora. Aí eu disse: minha senhora, o Senhor me disse para eu parar tudo e vim ministrar cura, senhora. Posso orar pela senhora, pedir permissão? Ela disse: pode. Eu estou com isso, estou com problema coração, pressão, tal. Falou tudo. Irmãos, eu impus as mãos. Quando eu impus e minha mão foi voltando, eu tive a sensação de quem joga uma bola de basquete e imediatamente ela volta e empurra a mão. Aí eu, não era para voltar. Irmão Reagan disse que às vezes a unção pode se tornar tangível, perceptível, sentida. Aí eu fiquei em pé, voltou com uma bola de basquete. Aí eu disse: Senhor, você não me colocou numa enrascada não. Por favor, me ajude, me dê interpretação do que houve. Aí o Senhor disse: pergunte a ela a quem ela precisa perdoar e ela vai ser curada. Aí e todo mundo assistindo a cena. Aí eu olhei para os olhos dela e disse: minha senhora, quem é que a senhora precisa perdoar? Deus quer lhe curar, mas tem algo impedindo. Aí ela fez: quem é? Aí ela: o assassino do meu filho. Aí eu, quietamente dentro de mim, não me desesperei. Eu disse: Senhor, me ajuda. Ele disse: diga a ela que ela nunca vai conseguir perdoar na força dela, mas eu estou derramando o meu amor pelo Espírito Santo agora, e ela vai ficar livre dessa falta de perdão e dessa enfermidade. Aí eu disse para ela: vamos lá perdoar. Ela: eu não consigo. Eu disse: é verdade, na sua força jamais, mas com o amor de Deus você vai perdoar hoje. Vamos lá. Como é o nome dele? Não conseguia nem falar. Você vai dizer: eu perdoo fulano de tal. Então agora, em nome de Jesus, ele está livre. Ela foi começar, travou a voz, ficou vermelha. Isso na frente de todo mundo. Lógico que eu não estava com o microfone, mas todo mundo estava, pelo menos ao redor, estava ouvindo. Irmãos, daqui a pouco ela conseguiu. E a percepção que eu tive é que a bola de basquete voltou e ela foi curada. Agora olha que curioso, passaram-se 6 anos, 7 anos, do jeito que eu estou contando esse testemunho, eu estava em Bauru e eu apontei a mão para uma senhorinha, só para comparar. Aí terminou aquele culto em Bauru, aquela senhorinha veio para mim, cabelo branco, uns 80 e poucos anos. Aí veio para mim com a cara meio brava, aí disse: por que você apontou o dedo para mim? Por que eu? Quando você contou a história daquela mulher que tinha que perdoar o filho, e braba. Aí eu disse: não sei, minha senhora. Olhei para a senhora e Deus me inspirou, aquela lá. Ela disse: por que você fez isso? Porque há 25 anos meu filho foi assassinado e eu nunca consegui perdoar. Eu disse: até hoje. A senhora está com 80 e poucos anos, não vai viver os últimos dias carregando essa mágoa. A senhora vai conseguir. O Espírito Santo quer te ajudar. Eu apontei o dedo para a senhora porque era um socorro de Deus.
quero que esses dois homens, e se tiver